Voltamos com a perspectiva 2023, falamos sobre educação e agora o tema é segurança pública. Estamos recebendo o professor Arnaldo Eugênio, que conhece muito bem o tema, fala muito bem sobre o assunto. Durante o ano de 2022, esteve várias vezes no jornal O Dia News, especialista em segurança pública, mestre em políticas públicas, doutor em antropologia. Professor, boa tarde. Prazer tê-lo de novo agora nessa proposta de fazer algumas projeções para 2023. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar partilhando ideias que a gente possa ter em relação ao tema da segurança pública. Professor, a gente fez na semana passada a retrospectiva 2022 e nessa retrospectiva a editoria de polícia, a editoria sempre, no caso de impacto, de causar impacto, é uma editoria que sempre se destaca em relação às outras, porque são crimes, são situações mais extremas. Agora existem graus de extremismo, né? O extremismo ele tem vários graus, né? Se a gente considerar, por exemplo, o extremismo do Estado Islâmico, é um grau, o extremismo do crime organizado, mais organizado é outro, do menos organizado é outro, traficantes isolados é outro, enfim. Vários... Aquilo que a gente chama de as especificidades de cada grupo do ponto de vista sociológico, né? Exatamente. Então, cada grupo ele vai apresentar as suas especificidades, seu modus operandi, os recursos que usa, como é que ele mobiliza essas forças que ele tem. E, para isso, eu preciso que tenha uma força de segurança que entenda isso minimamente. Né? Assim, não é só força, não é só... Faça o diagnóstico. Isso, que correto. Porque esse diagnóstico ele tem que ser constante, porque o crime ele é dinâmico, ele não para. Então ele tem que estar sempre oscilando. Então, se eu pego, por exemplo, faço um policiamento ostensivo na região norte de Teresina, ou na zona norte de Teresina, melhor dizendo, o crime se desloca, os criminosos se deslocam para a região sul ou sudeste. Quer dizer, passando ali fazendo uma operação, exemplo, assim, o que chama de operação saturação na zona norte. Se demorar uma semana, 10 dias, migra para outra zona. Migra. Então, assim, essa mobilidade criminal, ela acontece de acordo com a atuação... As UPPs são um exemplo disso, né? Exatamente. A unidade de polícia pacificadora, depois que houve a retirada da polícia, ficou basicamente um prédio com alguns policiais, aqueles policiais terminaram sendo corrompidos, enfim, terminou não funcionando. Exato, terminou não funcionando como deveria ser, mas era uma proposta inteligente. Era uma ideia de um policiamento comunitário, ou seja, um policiamento mais próximo da comunidade, que é um dos grandes desafios que nós temos no Brasil, é exatamente esse. Como aproximar a polícia da comunidade? Porque a sociedade, cada vez mais, ela passa, talvez pela questão, um clamor popular por segurança pública, o medo social, a tendência e algumas ações violentas das polícias, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, em alguns estados, isso tende a afastar a população da polícia. E esse estranhamento é ruim para a segurança pública, porque eu tenho os agentes públicos que vão, por exemplo, ter uma proposta de segurança pública, mas a população não confia, ela não acredita. Por sua vez, se eu não tenho um judiciário que auxilie a polícia, o policial passa a ficar desestimulado de fazer o seu trabalho ostensivo. Essa cadeia termina sem funcionar. Exatamente. Então, se a segurança pública é dever do Estado, né, e obrigação de todos, mas quando a população não participa dos planos de segurança pública, o judiciário não tem uma relação muito próxima com a atividade policial ostensiva, a polícia judiciária ela não tem uma proximidade muito grande, às vezes, com a polícia militar, então a guarda municipal, ou seja, esses entes só se juntam em algumas situações pontuais. Ou seja, carnaval no litoral, réveillon no litoral, Natal no litoral, ou seja, enquanto isso nós percebemos agora que essa prática que vem sendo feita há mais de 10 anos, e agora recentemente essa integração a partir dos últimos 3 anos, a gente percebe que a criminalidade ela é dinâmica e eles já estão fazendo o que agora? As facções já estão em Piripiri, em breve em Campo Maior, já estão em Pedro II, ou seja, eles também têm uma mobilidade porque eles percebem, se sufocam um lado, eles tendem a migrar para outros. Aí eu pergunto ao senhor, eu tinha feito essa colocação, essa provocação antes, dizendo que as facções criminosas,
né, os grupos criminosos, representam o maior problema, o maior desafio para o novo governo que assume em 2023? É o principal desafio, é o desafio central da segurança pública? Eu diria que talvez esse seja um dos desafios. Ou o maior deles? Dependendo das situações, sim, porque o clamor popular agora mais está com relação às facções. Mas eu tenho a corrupção institucional, eu tenho a falta de um plano de segurança, eu tenho a falta de uma estruturação e uma reestruturação e equipamentos também das forças de segurança. Então vamos lá, professor. Vamos elencar então o que, na sua opinião, significa os principais desafios para 2023. Bom, primeiro, do ponto de vista da segurança pública, é entender que a violência e a criminalidade, ela tem causas sistêmicas e estrutural. Ou seja, ela é parte de um processo, de uma engrenagem bem mais amplo do que meramente policial. A polícia é parte desse processo. Então, quando eu vou formar os policiais, e essa formação se dá basicamente na ideia de que violência e crime é porrada, é força, é violência, a quantidade de policiais, não é isso, está equivocado. Essa ideia da guerra de todos contra todos, isso não é equivocado. Então, eu preciso de um plano de segurança pública baseado nos direitos humanos, porque os direitos humanos é que diz aos indivíduos como eles devem se relacionar individualmente na sociedade e como ele deve se relacionar com o Estado e o Estado com esses indivíduos. Aí sim eu começo a organizar. Primeiro, a ideia de um plano. Segundo, uma formação continuada dos agentes de segurança pública. Eu preciso resolver muitas coisas institucionalmente. Depois, o que a gente tem uma prática é sempre o clichê político da escolha dos gestores baseado em critérios políticos e em competência. Essas duas coisas, na realidade, são discursos de retórica. Já acontece há muito tempo. Ou seja, pode mudar dos últimos 20 anos. Os nomes que mudaram na segurança pública do Piauí, no comando da Polícia Militar, na direção geral da Polícia Civil. O que mudou no cenário da criminalidade e da violência no Brasil, ou no Piauí, melhor dizendo? O secretário de Segurança, o futuro, aliás, secretário de Segurança, Chico Lucas, tocou nesse ponto que o senhor falou na entrevista que ele concedeu ao jornal Dia News. Ele disse, olha, olhar a segurança pública só sob a ótica da polícia é um erro grosseiro, ele disse. Ele disse, nós temos que trabalhar o policiamento. Temos que trabalhar o policiamento. Sim. Ele disse modernizar, remunerar, investir em inteligência, tudo isso. Mas, se na hora, digamos, do mapa criminal e também das estatísticas, você começar a perceber a questão da idade, a questão geográfica, a questão social. Conhecer a fundo o fenômeno. E ele disse, se você não chamar as respectivas secretarias para agir em parceria, não vai funcionar. Então, sinceramente, pela primeira vez eu vi um secretário, ou no caso dele o futuro secretário, ter um discurso mais ampliado em relação ao combate à violência. Que se for além de uma retórica política, é um caminho. E aí eu posso acrescentar ainda mais. Por que o conhecimento produzido na Universidade Federal, na Universidade Estadual, nas faculdades, não são levados para o conhecimento da segurança pública, para os agentes de segurança pública? Por exemplo, tem estudos sobre o mapeamento de tráfico de drogas no Piauí, sobre o tráfico de armas, o tráfico de defensivos químicos, o tráfico de armas. Porque ainda você hoje... está falando o conhecimento produzido pela academia, pelas universidades. Isso, essa troca de informação, porque o policial tem a sua vivência prática, porque é da prática dele o trabalho do dia a dia. Mas os pesquisadores têm também como auxiliar esses policiais para entender o fenômeno de uma forma mais aprofundada. Poderia, professor, por exemplo, uma proposição da Secretaria de Segurança de formar uma espécie de... comitê, uma espécie de grupo de estudo, contemplando aí esses estudiosos da UESP, da Universidade Federal, das universidades particulares, formar um grupo para esse grupo trabalhar, do IFP, trabalhar auxiliando essas ações com esses estudos e com as avaliações? Esse seria o ideal.
E aí eu teria espaço para isso. Não precisa inventar espaço, precisa ser utilizado, ou então ser utilizado de uma forma mais inteligente, como a Cadepol, o Cefap. Eles têm estrutura para isso. E aí existe conhecimento produzido dentro das universidades. Por exemplo, no mestrado de Políticas Públicas, no mestrado de Ciência Política, no mestrado de Economia, no mestrado de Educação. Ou seja, a segurança pública ele é um fenômeno social complexo. A polícia é parte do processo, não é a base fundamental, não. Você pode ajudar muito a polícia quando eu tenho, por exemplo, políticas sociais ou políticas públicas integradas. Educação, saúde, lazer e esporte. Olha o tamanho daquele estádio que tem no Parque Piauí, aquela área inteira. Por que não tem colônia de férias lá? Ou seja, por que eu não ocupo essas crianças? Sai muito mais barato comprar bolas, comprar aparelhos para fazer atividades lúdicas com aqueles adolescentes e crianças, do que com armamento, do que com viatura. E aí eu poderia voltar a ter a polícia não como algo temida pela população, mas como um grupo, uma instituição que faz parte da sociedade, está ali caso precise. Porque enquanto aquele jovem está ali desenvolvendo uma atividade lúdica, de lazer ou esporte, a mente dele não foca para o mundo da criminalidade nem da droga, porque não dá tempo ele pensar. Ele está ali gastando aquela energia ali. É isso que ele tem que fazer, é inteligência. Então, se você pegar a média de jovens envolvidos hoje no crime e no tráfico, isso vai variar de 14 a 17 anos. Olha o tempo que a gente perdeu, 3 anos. Nós poderíamos ter recuperado isso bem antes. O senhor fala de uma... Me digam da violência sistêmica. Lembra que eu falei para ti algumas vezes nas nossas conversas? Por que não tem um grupo especializado aqui de canoagem se nós somos cercados por 2 rios? Não se vê nem competição, aliás. Competição que nós podemos fazer competição da Zona Norte e Zona Sul, no Rio, e ao mesmo tempo resolver a questão ambiental. Aliás, até, inclusive as águas são propícias à canoagem, né? Quer dizer... Exato, e nós teríamos também nós iríamos resolver um outro problema, que é a questão do meio ambiente, do cuidado dos rios. E esse ter um olhar mais voltado para os rios. Exatamente, e aí, enquanto isso, eu vou deixar de produzir mentes criminosas para dar trabalho à polícia, de uma forma inteligente. Eu fazendo um recorte na sua fala, quando o senhor diz que a violência é sistêmica, ela é sistêmica porque ela chega... Ela é estrutural. Ela é estrutural, ela chega em diversos níveis da sociedade. Por isso, a resposta por parte do Estado também tem que ser sistêmica. Exato, não só com a polícia. É isso que eu estou dizendo. Se eu estou lidando com um fenômeno social complexo, não é porque ele é difícil de ser resolvido. É porque ele envolve toda uma sociedade de vários aspectos. A própria violência ela tem várias formas de se manifestar. Então eu preciso entender o fenômeno para poder trabalhar com ele. Então, se eu entendo que a violência, as causas da violência, ela é estrutural, ou seja, a base da sociedade, a formação do povo brasileiro foi calcado na violência, na força, na imposição, no racismo, no preconceito, na discriminação, eu preciso desconstruir isso também. Isso a polícia não tem o papel de fazer isso. Quem tem esse papel é, em parte, a escola. Mas se a escola não colabora, se a escola não é de qualidade, se a escola não oferece atrativo para o aluno, ele não vai para a escola. E aí ele não tem para onde ir. O que se vê muitas vezes aí, né, às vezes vê só vai um policial lá numa aula, dá uma palestra de 30 minutos sobre demissão. Quer dizer, não é nada que possa ser absorvido de forma permanente pelo aluno, que faça parte da formação do aluno. Outra questão, o professor já falando no aspecto sistêmico, que é o seguinte: como combater a violência, por exemplo, aí falando de sistema, né? Como combater a violência, por exemplo, se aquele aluno ele vai para a aula, para o colégio, aí o colégio muitas vezes não tem a estrutura adequada, falta inclusive, no caso aqui de Teresina, nós mostramos várias vezes escolas municipais que faltam, e num determinado período faltou até a alimentação, tiveram que fazer vaquinha para comprar gás, ou tiveram que ir para casa mais cedo, porque não tinha comida. Ora, se o aluno vai para o colégio para comer também, volta para casa, não tem o que comer. E muitas vezes o aluno ele vai para o colégio depois de uma briga do pai e da mãe e vive num lar completamente desajustado.
Quer dizer, esse trabalho de organizar psicologicamente esse aluno nem é feito, e esse aluno é um sério candidato no futuro a ser um soldado do tráfico. A potencializar a sua agressividade. Quer dizer, o Estado ele não consegue detectar isso lá da origem até que ele se torne... Essa pessoa que poderia ser detectada no processo, ela só é notada quando a polícia atua. Exatamente. Quando ela chega... Aí volta de novo essa questão de que a polícia cuida da violência. E eu estou dizendo exatamente assim, isso acontece porque o foco está errado. Porque colocaram sobre a polícia toda a responsabilidade de limpar toda a faxina social que os outros não fazem. Se esse jovem que foi, essa pessoa que foi presa, se a vida dele toda fosse um filme, e a gente fosse voltar esse filme, ou mostrasse para os gestores, aí, nossa, se lá no colégio a gente tivesse cuidado da família, tivesse detectado isso, feito um trabalho psicológico, uma ação em relação a ele e a família, de chegar a esse ponto. Por isso que nós temos trabalhado na ideia de sistema, ou seja, então eu tenho a assistência social, eu tenho a educação, eu tenho a saúde, eu tenho a segurança pública, eu tenho o planejamento, infraestrutura, esporte e lazer. Muitas vezes eu escolho alguém do esporte e lazer para uma secretaria, para ser o secretário, que não tem qualquer habilidade, nem no esporte, nem no lazer, nem na cultura, quanto mais para entender que ele é parte do processo. Então, assim, muitas vezes eu gosto, não, mas eu sou secretário de esporte, eu tenho que botar negócio de futebol. Não. Também. Mas não é só isso. Essa sua política ela tem que estar integrada à saúde, que a ideia esporte é ligada à ideia de saúde. Não é a ideia de vencer Copa do Mundo ou coisa parecida, não. Ou ser jogador profissional. Está ligado à ideia de desenvolvimento psíquico, mental e corporal do indivíduo. Então está provado aqui na nossa conversa que o desafio é fazer um combate sistêmico da violência. Esse é o estrutural. Estrutural da violência. Professor, muito obrigado pela participação. Espero contar com o senhor outras vezes em 2023, porque infelizmente isso é uma situação que vai se repetir. Nós vamos ter que discutir muitas outras questões no ano que se aproxima e desejar ao senhor um ótimo ano novo, com muitas conquistas e muito sucesso. Eu agradeço sempre os convites e estarei sempre à disposição. E dizer à população de Teresina, ou seja, quando eu continuo com as mesmas mentalidades, fazendo as mesmas práticas, eu não posso esperar resultados positivos, resultados melhores em relação à segurança pública. É preciso repensar os conceitos, repensar as categorias que envolvem a segurança pública para a gente poder ter uma luz no final do túnel. Bom, daqui a pouco nós vamos receber exatamente um professor também, mas o futuro secretário de Planejamento do Estado do Piauí, o professor Washington Bonfim, que é exatamente dentro dessa conclusão que nós chegamos, do planejamento sistêmico, estrutural. Vamos discutir isso com ele já na área gestão pública, que é um tema que vai muito além. Muita gente fala em gestão pública e olha para a figura do governador. O governador é só o gestor, é aquela pessoa que... É a representação política. Digamos, a personificação da equipe, mas, na verdade, são vários gestores de diversas áreas. Nós vamos discutir isso com o professor Washington Bonfim já. Não sai daí.